gostaria de agradecer, então, a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando conhecimentos esotéricos. Meu nome é Ricardo Begger, eu sou ligado à Sociedade Teosófica do Brasil e à Loja Liberdade. Hoje falaremos um pouco sobre os ritmos básicos da vida e alguns ciclos que regem o nosso dia a dia. Eu me baseei em 2 livros. Um deles é o Ritmos Básicos da Vida, é uma publicação da Ordem Rosa Cruz, foi publicado já há algumas dezenas de anos atrás, mas originalmente havia um livro mais antigo, escrito pelo frater Spencer Lewis, que foi a figura de grande projeção da Ordem Rosa Cruz, que datava da década de 50. Então, isso não é um tema atual, é um tema já bastante antigo, que faz parte do conhecimento esotérico. E me baseei também num livro, O Ciclo da Vida, que é um livro que foi lançado recentemente, do neurocientista Russell Foster, que é um dos maiores especialistas em ciclos circadianos. Ciclo circadiano é aquele ciclo que tem uma duração de 24 horas, que todos nós estamos imersos nesse ciclo e é um dos ciclos mais importantes que tem, porque é exatamente desse ciclo que nós estamos vivendo o agora e o presente. Nada é permanente, tudo muda. Um filósofo, Heráclito, que é um filósofo pré-socrático da Grécia Antiga, a linha básica do pensamento dele é que tudo flui. Não existe nada que seja parado no universo. E na natureza tudo em movimento e tudo ocorre em ciclos. Ele inclusive falava que nada é permanente, exceto a mudança. Quer dizer, a única coisa que é permanente é exatamente a mudança. E isso nós observamos em todas as esferas, desde as galáxias, os sóis, os planetas, na Terra, na natureza, dos diversos reinos da natureza, o homem, nós estamos constantemente em mudança. Nós não percebemos isso, mas nós somos seres mutantes num mundo mutante, no universo mutante. Não existem 2 momentos iguais. Os momentos eles vão se suceder e um é diferente do outro. Quando nós falamos que a Terra tem um movimento de translação em torno do Sol de 365 dias, depois desses 365 dias, ela não volta para o mesmo lugar, porque na realidade, como tudo está se movimentando, a Terra, na realidade, ela tem um movimento de espiral. Ela volta para uma mesma posição, mas num plano diferente. Inclusive o Heráclito também ele tem uma frase famosa que ele fala que ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece já não se é o mesmo, que nós estamos sempre mudando, assim como as águas do rio também não são as mesmas. Para ter uma ideia de como é que nós estamos situados no mundo, no universo de grandes mudanças, de grandes velocidades, a Terra ela gira em torno do seu eixo em 24 horas. E nessas 24 horas, o deslocamento médio dela é em torno de 1.750 km por hora. Então, nós sentados aqui,
numa posição confortável, na realidade estamos numa velocidade de 1.675 quilômetros por hora, mais do que a velocidade de um avião comercial, girando. Se essa velocidade parece pouca, a velocidade de translação é uma velocidade maior ainda, cerca de 300 quilômetros por segundo. É a velocidade da Terra em torno do Sol. Então, como tudo está em movimento, esse movimento ele tem que ser regido por leis universais, por princípios, porque senão seria um caos. Seria a Lua se chocando com a Terra se chocando com outros planetas. E todos são regidos pelas mesmas leis, que são chamadas de leis universais. As leis universais, diferente das leis humanas, elas se aplicam a tudo e a todos, não tem exceção e elas são universais. Tanto as nossas células como as galáxias, elas seguem os mesmos princípios. E essas leis universais, elas também são conhecidas como princípios herméticos. Hermes Trismegisto, que foi o pai do esoterismo, ele enunciou 7 princípios, que são 7 leis universais. Dessas 7 leis universais, 3 regem os movimentos, que seria o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade e o princípio do ritmo. E agora nós vamos ver em detalhes o que significa cada uma delas. O princípio da correspondência, ele fala, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Significa que as leis, os princípios, elas regem os diversos planos do universo, os diversos planos da natureza. O segundo princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, até uma pedra, uma rocha, que aparentemente mostra uma certa solidez e uma certa inércia, se for analisado no nível de cristal, no nível molecular ou no nível atômico, é só movimento que existe dentro do cristal, da pedra. Assim como conosco também, nós somos todos movimento. Nós trocamos de células mais ou menos da ordem de 300 milhões por minuto. Então, isso mostra a rotatividade. O terceiro princípio é o princípio da polaridade, em que fala que tudo é duplo, nada existe de uma forma isolada. Para cada objeto, para cada propriedade, existe o oposto. Tudo é duplo, tudo tem seus 2 polos, tudo tem o seu par de opostos. Por exemplo, o dia. O oposto do dia é a noite. O oposto do homem é a mulher, ou o oposto do masculino é o feminino, pegando de uma forma mais abrangente toda a natureza. No caso do coração, nós temos um movimento que é a sístole, mas temos a diástole, um movimento de enchimento e esvaziamento do coração. Na respiração, nós temos a inspiração e o oposto dela é a expiração. Verão, o oposto é o inverno. O positivo, o oposto é o negativo. O bem, o oposto é o mal. O bem não pode existir sem que haja o mal, porque os dois são indissociáveis, eles fazem parte, vamos dizer, do mesmo eixo de polaridade, em que um é o polo positivo e o outro
o polo negativo. E o último princípio que rege os movimentos, os ciclos, é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita e a medida do movimento à esquerda, o ritmo é a compensação. Então, um exemplo seria a maré. Existe a maré alta, que é positiva, e a maré baixa, que é negativa. E esse ritmo, ele é a repetição regular dos tempos. Tudo que está em movimento, ele tem uma repetição depois de um certo período. Esse período pode ser pequeno, pode ser grande. Por exemplo, o ano ele tem um período de 365 dias e algumas horas. O El Niño, que nos afeta principalmente no verão, ele aparece a cada 3 ou 4 anos. E quando não tem o El Niño, tem a El Niña, que é o efeito contrário de consequências climáticas. As manchas do Sol, que tem grande impacto, por exemplo, aqui na Terra, na parte de telecomunicações, na parte de radiotransmissões, as auroras boreais que se formam no Polo Norte, principalmente, essas manchas solares que provocam esses fenômenos, elas se repetem a cada 11 anos. Um outro exemplo de um ciclo bem demorado é o caso das mudanças das eras glaciais. Nós sabemos que a calota polar ela avança num determinado período, por exemplo, a Europa já chegou a ficar completamente coberta de neve, não neve, gelo mesmo, gelo, metros e metros de gelo. E depois passou por uma era interglaciária. E essa era é de aproximadamente 11 mil anos. Por outro lado, tem ritmos extremamente curtos. Por exemplo, nossas ondas cerebrais, quem já fez o eletroencefalograma, vê aquele desenho de sobe e desce, aquele gráfico que vai se repetindo. Como o nosso pensamento, nós estamos pensando o tempo todo, nós estamos gerando essas ondas também. A respiração, nós respiramos de 16 a 20 vezes por minuto. O coração bate de 60 a 100 vezes por minuto. E tudo isso daí regido pelo princípio do ritmo. O ciclo, normalmente, ele pode ser representado graficamente, como uma senoide. Então, tem um lado, ele começa, sobe, atinge o máximo, que é o lado positivo, depois ele desce por uma linha, que é a linha de transição, atinge o ponto mais negativo e depois ele sobe e cruza a linha de novo. Esse pedaço positivo e negativo corresponde a um ciclo e depois ele se repete novamente. Então, toda mudança, tudo que tem ritmo, que tem ciclo, segue esse desenho. Os exemplos que nós já falamos, né, mais alguns, maré alta e maré baixa, é um ciclo que a cada 6 horas ela se inverte. A maré alta, 6 horas depois maré baixa, 6 horas depois maré alta de novo e vai mantendo esse ritmo eternamente. As fases da Lua, a cada 7 dias a Lua muda de fase. E depois de 28 dias, completa o ciclo e aí começa tudo de novo. No ser humano, alguns
ciclos que são característicos e a vigília e o sono, que é de 24 horas, que nós vamos falar um pouquinho mais, que é muito importante. O cardíaco, que nós já falamos, a respiração. Nós temos também biorritmos que se repetem regularmente. Por exemplo, o nosso biorritmo físico, a cada 23 dias, ele completa um ciclo. O nosso biorritmo emocional é de 28 dias. E o nosso biorritmo intelectual de 33 dias. Então, isso significa que, mais ou menos dentro do mês, nós temos períodos positivos, tanto físico, temos períodos negativos e positivos mentais e intelectuais. Então, tem aqueles dias que nós estamos muito dispostos, provavelmente estamos na fase positiva. Naquele dia de baixo astral, estamos na fase negativa. O ciclo menstrual tem 28 dias e se repete continuamente. A gestação humana tem 9 meses. Os períodos humanos, que a Ordem Rosa Cruz também estuda muito bem, ele se repete a cada 7 anos. Então, nos primeiros 7 anos nós temos a infância, primeira infância, de 7 ao 14 a segunda infância, dos 14 aos 21 a adolescência, dos 21 até os 28 a idade adulta, depois até os 35, depois 42, 42 atinge, vamos dizer, o auge, e depois começa a fase de declínio físico, mas de crescimento, de desenvolvimento espiritual. E vai se repetindo, segundo os Rosa Cruz, se nós levarmos uma vida em harmonia com os ciclos da natureza, nós poderíamos viver 144 anos. Mas não chegamos até lá porque nós estamos constantemente violando as leis da natureza e vivendo num ritmo diferente do ritmo da natureza. O homem, ele vivia em harmonia com a natureza. Os índios, por exemplo, pegando um exemplo conhecido nosso, eles respeitam a natureza, eles respeitam o meio ambiente, eles praticam a agricultura rudimentar sem devastar a floresta. É apenas aquele pedaço de terra que tem em volta da aldeia, da oca, e vive em harmonia com a natureza. Acontece que o homem também, o homem primitivo, principalmente o homem coletor-caçador, ele vivia em sintonia com a natureza, até que ele saiu do ciclo de coletor-caçador e passou a desenvolver a agricultura. E com a agricultura ele precisava de áreas desflorestadas, e aí começou a falta de sintonia com a natureza, derrubando matas. Um grande impacto que teve na nossa harmonia com a natureza foi a invenção da luz elétrica. A eletricidade, ela trouxe a luz elétrica, e com a luz elétrica nós deixamos de respeitar o ciclo dia-noite e passamos a avançar na noite. A Revolução Industrial foi um outro impacto grande também de desarmonia, porque o homem começou primeiro a explorar carvão, poluir o ambiente, depois explorar o petróleo, poluir o ambiente. A urbanização, quando o homem saiu do campo e foi para a cidade, ele também perdeu o vínculo com a natureza. A ingestão de alimentos não naturais, alimentos ultraprocessados, salgadinho, embutidos, salame, tudo isso também leva a uma desarmonia. A televisão teve um impacto porque tornou o homem sedentário e, ao mesmo tempo, ele também avançou na noite.
Viagens aéreas, as viagens aéreas, principalmente aquelas que se dão, não tanto norte e sul, mas aquelas que se dão leste e oeste, elas provocam um desarranjo muito grande na pessoa. Para cada fuso horário, que são 2 horas que a pessoa avança, para o Oriente, por exemplo, ela precisa de um dia para restabelecer o ritmo dela. Se ela for daqui até Cairo, no Egito, por exemplo, ela vai chegar lá completamente desregulada. E já tiveram políticos que cometeram desastres diplomáticos no primeiro dia, depois de uma viagem internacional. O trabalho noturno, tentar substituir o dia pela noite, também agride, porque o homem, ele tem um ciclo, ele tem um relógio biológico interno que não muda. Ele não pode substituir o dia pela noite. A noite tem uma característica, o dia tem outra característica. O lazer noturno, as baladas, os encontros sociais que avançam noite adentro, é outro fator de desequilíbrio. E as redes sociais também, que fazem com que a pessoa fique horas e horas. Isso levou a uma série de consequências no homem. Criou conflitos, levou a distúrbios do sono, a ociosidade e obesidade, a doenças e ansiedade, e com isso surgiu a depressão, que antigamente não havia, e a desigualdade social, quer dizer, tudo em função dessa desarmonia do homem com a natureza. O ciclo do dia-noite é o ciclo mais importante que tem, e nós vamos falar rapidamente sobre ele. Nós temos uma região central do nosso cérebro, que fica no hipotálamo, chamado NSQ, que é o núcleo supraesmático. É um relógio biológico, é um tipo de um marca-passo, que ele independe da luz solar. Por exemplo, pessoas que podem ficar durante muitos dias longe da luz do sol, no ambiente fechado, numa caverna, numa mina, ela tem o ciclo de sono e vigília que coincide com o ciclo do sol, com o nascer e o pôr do sol. E o sono ele é extremamente importante. Nós encaramos o sono como, falamos, 1/3 da vida eu vou ficar dormindo, o que eu não poderia estar fazendo nesse 1/3 da vida? Mas o sono ele é importantíssimo e muito complexo. É onde as nossas memórias se consolidam. É como se toda noite o nosso cérebro fizesse um backup, aquelas memórias que são importantes para nós são conservadas e as que não são importantes são descartadas. Resolução de problemas. Quantas vezes que nós fomos dormir com problema e acordamos com a solução no dia seguinte? Processamento de emoções. Eliminação de toxinas, consequência do nosso metabolismo diário. À noite ocorre uma verdadeira faxina. É uma reorganização do nosso metabolismo com produção de hormônios. Por exemplo, nós só crescemos à noite, porque o hormônio de crescimento ele só é gerado à noite. Então, o bebê, o adolescente, principalmente que estão crescendo muito, eles têm, daquele horário de sono que na realidade ocorre o crescimento. E ocorre também o reequilíbrio das nossas energias. Para mostrar o ciclo do relógio biológico, nós temos 24 horas em que às 6 horas, por exemplo, na hora que nós acordamos, é a hora que começa a secreção da cortisona. Então, na hora que nós começamos a ficar ágeis, espertos, dinâmicos.
Tanto assim que a nossa atividade mental, ela atinge o pico mais ou menos por volta de 11 horas, meio-dia. Depois à tarde ela cai e à noite ela cai bastante. Então quem tem que trabalhar em planejamento, resolução de problemas, atividade mental, é preferível fazer isso de manhã do que à tarde. Quem estuda de manhã tem um rendimento melhor que quem estuda à tarde. Quem estuda à noite, então, é uma desvantagem maior. Depois do meio-dia à tarde, a gente começa a ter uma melhor coordenação, uma maior eficiência na nossa força muscular, a nossa pressão sanguínea sobe, a temperatura corporal atinge uma temperatura máxima, e quando chega a noitezinha, começa a produção da melatonina, que é o hormônio que nos leva ao sono, ao repouso e ao descanso. Então a gente vê que cada hora do dia tem uma característica. Não dá para trocar o dia pela noite, assim como fazer as coisas aleatoriamente. Tem coisas que funcionam melhor de manhã e tem coisas que funcionam melhor à tarde. Nós vamos saltar essa parte aqui, só falando de sono para completar. O nosso sono, ele tem 5 estágios. O primeiro é leve, o segundo é um pouco mais aprofundado, o quarto é profundo e no quinto nós voltamos para o sono leve novamente. E esse ciclo, ele se repete a cada 90 minutos. E a cada 90 minutos, quando chega no final do ciclo, é quando nós sonhamos. E nós passamos por 4 a 5 ciclos desse enquanto nós dormimos. Então, aquele sono que a gente pensa que é igual, na realidade, é completamente diferente. E, basicamente, o que a gente gostaria de falar é que, para a gente restabelecer o equilíbrio com a natureza, o principal é nós observarmos o nosso ciclo de 24 horas e, principalmente, manter uma rotina importante de dormir sempre à mesma hora, acordar sempre à mesma hora, procurar ficar naquela faixa de 7 a 8 horas por noite, que é o período que o organismo precisa para se restabelecer. Se eu perder uma noite, tiver uma noite mal dormida, isso não se recupera no dia seguinte ou no final de semana. É algo que realmente ficou. E estamos dentro do nosso horário, que está se findando. Queria agradecer a atenção, a participação e me colocar à disposição pelo meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, é rbegger@uol.com.br. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado, boa noite. Obrigado.